boa noite, boa noite! Bem-vindos a mais um dia, o terceiro dia da Semana POCUS do Grupo Medcoff. Hoje a gente vai falar de POCUS pulmonar, uma aula muito legal, um tema muito quente para vocês aproveitarem. Lembrando, a pré-venda do curso presencial POCUS, com vagas limitadas, está disponível e está com desconto até o final da semana só, para os primeiros inscritos. Se inscreve! E a lista de espera para o curso completo online também está disponível para você se inscrever. Mande suas dúvidas, fale com a gente. Eu espero que vocês estejam gostando e continuem gostando da nossa semana. E aproveitem muito essa aula de POCUS pulmonar que vai ser muito boa. Bons estudos! Olá, nosso aluno aqui da Medcoff. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje, é um prazer poder vir aqui dar essa aula. O meu nome é Lucas Gonçalves, eu sou residente de Medicina de Emergência lá do Hospital das Clínicas. Estou participando aqui do nosso curso aí de ultrassom Point of Care. E hoje o tema que eu trouxe aqui para poder abordar com vocês é o tema do ultrassom pulmonar. Como que você pode fazer esse ultrassom, quais são os usos dele no dia a dia, o que ele pode mudar em termos de conduta, em termos de hipóteses diagnósticas. Como a gente tem discutido bastante aqui no nosso curso, o ultrassom Point of Care é uma ferramenta que veio aí bastante para poder ajudar a gente. Provavelmente no futuro a gente já vai aprender a avaliar uma série de questões já fazendo uso do ultrassom. E hoje a gente vai discutir bastante aí sobre o ultrassom pulmonar. Espero que vocês gostem da nossa aula. E a primeira coisa que você tem que me perguntar quando você começa a assistir a minha aula é: mas por que eu vou fazer ultrassom pulmonar? Às vezes, quando a gente estuda uma primeira vez uma avaliação de uma doença pulmonar, a gente estuda sobre a ausculta daquela doença, a gente às vezes estuda sobre uma tomografia, sobre um raio-x. Por que então que você, Lucas, veio aqui dar uma aula para mim sobre ultrassom pulmonar? Qual que é a utilidade de usar ultrassom pulmonar num pronto-socorro? Bom, basicamente você pode fazer uma série de coisas aí com ultrassom pulmonar. Você pode fazer o diferencial de uma queixa de dispneia de um paciente no pronto-socorro. Você pode eventualmente usar ele também para conseguir diferenciar melhor um quadro de um choque, de uma instabilidade hemodinâmica. Ah, será que é um quadro mais cardiogênico? Será que é distributivo? Será que esse paciente está mais hipovolêmico? Será que o pulmão dele está limpo? Ou será que não? Será que esse cara já está um pouco mais congesto? Então você pode também guiar aí o seu diferencial de choque até da sua ressuscitação volêmica. E uma outra coisa que a gente pode fazer também com ultrassom é guiar alguns procedimentos. Por exemplo, todo mundo aqui, eu tenho certeza que já estudou sobre toracocentese. E aí quando você vai fazer uma toracocentese, a gente aprende a percutir, a auscultar, ver a região que muda a ausculta, que muda a sua percussão. Pois bem, com ultrassom você consegue identificar onde você tem, por exemplo, um derrame pleural, qual que é o local onde ele está mais acumulado, e com base nisso você vai definir onde você vai fazer a sua punção. De uma maneira muito mais segura, deixá-la marcado para você poder saber onde você vai fazer. Então esses são alguns dos usos do ultrassom e vocês vão aprender os principais parâmetros aí do ultrassom pulmonar que a gente vai poder avaliar. E como que a gente vai fazer o nosso ultrassom pulmonar? Qual que é o probe de escolha que a gente tem para poder fazer esse exame? Como vocês sabem, o aparelho de ultrassom tem diferentes probes que te dão diferentes características. E cada uma dessas características vai ser adequada para um tipo de exame que você quer fazer. Se você está querendo ver uma barriga, se você está querendo ver um coração e se você está querendo ver um pulmão. O ultrassom pulmonar, a gente tem basicamente dois probes aí que você escolha, tá? Você pode fazer com os três, na verdade você pode fazer com os três probes que a gente tem geralmente disponível no ultrassom, né? No ultrassom de pronto-socorro, seja ele o probe linear, o curvilíneo ou o setorial. Mas, preferencialmente, para a gente poder fazer o pulmonar, os probes que eu coloco para vocês como principais vão ser aí mesmo o linear e o curvilíneo, ok? O probe linear, só lembrando para vocês, ele é um probe que ele produz uma maior frequência de onda, tá? E por ele produzir uma maior frequência de onda, ele vai ver aí estruturas que são mais superficiais. Ele não consegue te dar uma profundidade grande de imagem, mas ele consegue avaliar, assim, estruturas que são mais superficiais, com uma resolução boa de imagem. Vocês devem lembrar dele quando a gente vai fazer, por exemplo, um acesso venoso central guiado por ultrassom, né? É o principal uso aí do probe linear na prática diária aí do ultrassom na emergência. E ele, no contexto do ultrassom pulmonar, a gente consegue fazer uma avaliação adequada da pleura. A pleura é a estrutura mais superficial aí que a gente vai ter do pulmão. Em pacientes que são mais magros, que não são muito obesos, com o probe linear você consegue sim fazer uma avaliação adequada da pleura e até ver qual que é o padrão de achado pulmonar que você tem. Se é um padrão A, um padrão B, como a gente vai discutir ao longo da nossa aula. E o probe curvilíneo também é um probe que você pode usar. Ele é um probe que, ao contrário do probe linear, ele produz uma onda de uma frequência baixa
e por ele produzir uma frequência baixa de onda, ele te dá maior profundidade. Então, vocês devem lembrar também aqui do nosso curso, é o probo que a gente vai usar para poder fazer um FAST, poder ver uma barriga, porque ele consegue ver melhor estruturas mais profundas. Quando a gente usa o probo curvilíneo, você consegue eventualmente avaliar melhor o parênquima pulmonar. Se for um paciente, por exemplo, mais obeso que o probo linear não consegue ver adequadamente, o probo curvilíneo vai ser o seu probo de escolha. Na prática, o probo que eu vejo mais sendo utilizado, que a gente costuma usar mais para fazer a avaliação pulmonar, é mesmo o probo curvilíneo que vai te dar uma boa resolução de imagem. E uma coisa que eu gostaria de retomar aí com vocês sobre os grandes momentos, os grandes tempos aí de ensino médio de vocês, para a gente poder introduzir o ultrassom pulmonar para vocês. No ensino médio de vocês, você já deve ter visto alguma coisa como essa daqui, que está aqui do meu lado, que basicamente é a propagação do som e os meios por onde o ultrassom ele se propaga, né? Ou por onde o som se propaga. A gente sabe que o som ele vai se propagar melhor no meio sólido, depois no meio líquido, e o meio onde o som vai se propagar pior vai ser o meio do ar, né? A gente sabe que o ar é o ambiente onde o som vai se propagar pior, porque as moléculas estão mais rarefeitas e o som precisa desse movimento de fazer compressão de molécula, rarefação, compressão, rarefação. Então a gente tem que o ar vai propagar pior o som comparado, por exemplo, com uma estrutura sólida. E é em função disso que muitas pessoas falavam antigamente que o pulmão não era um órgão que conseguiria ser bem avaliado por um ultrassom. Que é basicamente o pulmão normal, o meu pulmão aqui, o seu pulmão em casa, espero. O pulmão normal, ele é um pulmão que ele está totalmente preenchido por ar. E por ele estar totalmente preenchido por ar, ele não iria conduzir bem o som, não ia conduzir o som de uma maneira aí adequada, de uma maneira que você pudesse fazer a sua avaliação. Hoje em dia, a gente já tem bem consolidado como fazer essa avaliação pulmonar. Então, se antigamente eles pensavam que a gente não vai conseguir avaliar bem o pulmão, porque ele é um órgão cheio de ar, hoje em dia a gente já sabe que a gente tem vários padrões de imagem descritos e a avaliação que a gente faz é basicamente uma avaliação feita por artefatos de imagem. Então, o ultrassom pulmonar, muitas vezes a gente não vai conseguir ver o pulmão com a mesma resolução anatômica, por exemplo, que uma tomografia nos dá, que uma ressonância nos dá. Mas a gente vai conseguir sim fazer uma avaliação baseada em artefatos de imagem que vão permitir a gente falar se ele é um pulmão normal, se ele é um pulmão alterado e qual é o padrão e o que esse padrão de alteração sugere para a gente com relação aos diagnósticos diferenciais do nosso paciente, ok? O pulmão normal, basicamente eu coloquei aqui para vocês uma imagem pulmonar normal comparado com um esquema feito com ultrassom, desenho com ultrassom. Então, pulmão normal, a gente vai ter esse padrão de imagem que eu coloquei para vocês na tela. Vocês conseguem ver na região mais superficial da imagem, pele, tecido celular subcutâneo. Abaixo disso, a gente chega em duas linhas que são hiperecogênicas, que são as linhas da pleura, ok? E entre essas linhas hiperecogênicas que são a pleura, vocês estão vendo que a gente tem duas regiões mais hipoecogênicas e que tem uma sombra acústica posterior. Essa região que a gente chama, são as sombras das costelas. E abaixo da pleura, vocês conseguem ver que a gente tem linhas que elas são horizontais, que elas são paralelas à pleura, e que a gente vai chamar essas linhas de linhas A. E esse achado de imagem, como eu coloquei para vocês descrito, é o achado da imagem de um pulmão normal, ok? Por que acontece a linha A num pulmão normal? Porque quando a gente tem o som que ele encontra com a pleura, que ele bate na região de contato entre a pleura parietal e pleura visceral, a gente tem que o contato dessa região do som com a pleura e a interface disso com o ar gera um artefato de imagem que a gente vai chamar de linha A, que nada mais é a reverberação dessa imagem do contato entre as pleuras em um pulmão que está preenchido por ar, ok? Então aqui a gente tem um esquema para vocês, com a nossa imagem falando onde está a pele, tecido subcutâneo, a imagem das costelas com a sombra acústica posterior que ela gera, a nossa linha da pleura e apontado para vocês o que é um exemplo de uma linha A, ok? Então, o que eu deixo para vocês aqui de dica sobre o padrão pulmonar normal é que a linha A nada mais é do que o reflexo da linha pleural e o pulmão preenchido com ar, ok? Se você quiser lembrar de ar, você pode lembrar que é uma coisa aí que vai te ajudar. Então, padrão A é aquela linha que você tem no pulmão preenchido por ar, no pulmão normal, que é a reverberação da pleura, um artefato de imagem produzido aí pelo ultrassom. Primeiro padrão que você tem que lembrar de avaliação do ultrassom pulmonar, ok? Agora, a gente vai falar sobre os padrões aí pulmonares que são alterados, ok? E o primeiro padrão que eu trouxe aqui para vocês, que é um dos padrões aí mais frequentes da gente poder encontrar na nossa prática, é o padrão pulmonar B, ok? São as linhas B. Como vocês podem ver, essa imagem que eu coloquei para vocês, elas têm alguma coisa aí de diferente com relação àquela imagem anterior.
Vocês veem que a gente não tem mais aquelas linhas horizontais, né, que eram paralelas à linha da pleura. Ao contrário disso, da linha da pleura, aquela linha hiperecogênica que a gente tem entre as costelas, vocês percebem que dela sai uma outra linha hiperecogênica que vai em direção ao parênquima e apaga as linhas As que estavam aparecendo para você no exemplo anterior, ok? Aqui nós temos um vídeo para vocês mostrando como que seria isso no ultrassom feito no pronto-socorro. Vocês veem que a gente tem essas linhas hiperecogênicas que saem da pleura, borram as linhas As e vão até o final do parênquima. Mas afinal, o que seriam essas linhas? O que elas representam para a gente? É o que a gente vai discutir agora. O padrão B, ele já foi feito algumas vezes aí em modelos experimentais. Isso que eu trouxe para vocês eu tirei de um artigo que mostrou de maneira experimental e histológica qual que seria o achado aí da linha B. Basicamente o que vocês têm que pensar sobre a linha B é que a linha B ela representa a presença de um infiltrado intersticial pulmonar, ok? Esse infiltrado intersticial pode ter etiologias diversas. Pode ser uma congestão pulmonar, por exemplo, por um edema de origem cardíaca, né, cardiológico, um edema agudo de pulmão. Pode ser um infiltrado por conta de uma pneumonia viral. A gente tem diferentes doenças que vão causar um infiltrado intersticial e que podem dar esse achado de imagem de padrão B. Esse achado já foi reproduzido aí algumas vezes até em laboratório, em estudos, e basicamente esse padrão B acontece quando essas linhas que saem aí hiperecogênicas da pleura e ocupam todo o parênquima são artefatos produzidos pela interação, pelo reflexo do som, quando você encontra o interstício mais preenchido por líquido. Isso vai gerar esse artefato de imagem e vai produzir esse achado de linha B. Então, a linha B, o que você tem que lembrar? Ela mostra a presença de um infiltrado intersticial pulmonar, que é associado com outros dados de exame clínico que você tem, outros dados de história, vão te dar um diagnóstico para isso, vão ajudar você no seu diagnóstico diferencial, tá bom? Uma coisa importante que eu gostaria de lembrar para vocês, a linha B, de maneira alguma, ela vai fechar um diagnóstico para o seu paciente. Então, a linha B não é patognomônico de nada, ok? Ela não é, muitas vezes agora, na época passada a época da pandemia, a gente associou muito linha B com Covid, com pneumonia viral. Antigamente, os primeiros trabalhos escreveram isso no contexto de edema agudo de pulmão cardiogênico, mas a linha B não é patognomônico aí de alguma doença específica. Ela é um achado que mostra infiltrado intersticial e que você, junto com outros dados, vai poder fazer a sua hipótese diagnóstica, ok? E o que a gente chama de um padrão B? O que eu mostrei para vocês é uma linha B, ok? Mas o que representa o pulmão que tem um padrão B? Ou seja, quando que eu posso considerar esse padrão B patológico, né? Quando que eu posso considerar esse padrão alterado? Porque uma coisa que eu vou falar para vocês é que a gente pode considerar até normal, às vezes você vê entre dois espaços intercostais uma linha B ali isolada, principalmente às vezes se um paciente está muito tempo em decúbito, que às vezes faz um pouco de atelectasia, você pode até ver uma, duas linhas e você não vai considerar isso alterado. Para eu poder falar que o pulmão tem mesmo um padrão B, esse paciente ele tem que ter mais de 3 linhas B por campo, ok? Então, para poder considerar que isso é alterado, a gente tem que ter mais de 3 linhas, como aquelas que eu mostrei para vocês no vídeo, por campo, para você poder considerar isso um padrão B, para a gente poder considerar isso um padrão alterado, ok? E a gente pode ter esse padrão B no pulmão, basicamente aí de duas formas, né? A gente pode ter um padrão que ele vai ser focal, e a gente pode ter um padrão que vai ser difuso. O que é um padrão difuso? É quando eu tenho mais de 2 zonas com padrão B em cada hemitórax, ok? Então eu tenho 2 regiões pulmonares que tem mais de 3 linhas B, isso nos 2 hemitórax. O que são zonas pulmonares? Quando a gente está falando de avaliação pulmonar, os principais trabalhos que descrevem o uso do ultrassom pulmonar dividem o pulmão em zonas, ok? Os principais trabalhos colocam 2 zonas aqui em região anterior pulmonar, 2 zonas em região de lobo médio e 2 zonas em região posterior, tá bom? Que você vai varrendo geralmente de região cranial para caudal. Na aula, na atividade prática que a gente gravou para vocês, a gente tem explicando melhor como que vocês podem fazer o exame de ultrassom pulmonar. Lá fica claro para vocês como que vocês podem fazer essa avaliação pulmonar por zonas, tudo bem? Então, só reforçando o padrão difuso, a gente vai ter mais de 2 zonas com padrão B em cada hemitórax. Enquanto no padrão focal, às vezes você pode ter mais de 3 linhas B, só que isso vai estar, às vezes, só em um hemitórax, ou só em uma região de um hemitórax. E isso vai falar para você a favor de outros diagnósticos diferenciais em relação ao padrão difuso, ok? Quando você tem um padrão de linha B que ele é focal, ou seja, que ele acomete apenas ali um lobo pulmonar, só um hemitórax, só uma região de um dos pulmões, a gente pode pensar no diagnóstico, por exemplo, de uma pneumonia,
pode falar a favor de uma contusão pulmonar no paciente num contexto de trauma, né? Enquanto quando a gente está falando, às vezes, de um padrão difuso, a gente pode estar falando de um edema agudo de pulmão, principalmente aí de etiologia cardiogênica, ou de um paciente que tem uma síndrome de desconforto respiratório agudo, uma SARA, seja ela qual for a etiologia que você quiser, secundária às vezes a um trauma, a um quadro séptico, a uma transfusão, a qualquer uma dessas razões. Então, padrão B, se você viu, você tem que procurar se ele é um padrão difuso ou se ele é um padrão focal, porque isso vai ajudar você no seu diagnóstico diferencial, é claro, levando em conta também toda a clínica que você já vai ter avaliado do paciente nesse momento, ok? Próximo padrão que a gente vai comentar com vocês é o padrão pulmonar C, ok? O padrão pulmonar C, vocês veem que a gente já tem uma distorção importante aí do parênquima pulmonar. Se você lembrar daquela primeira imagem que eu mostrei do pulmão normal para você, você via a pleura, as duas linhas da pleura regulares, né? Ali próximas das costelas, abaixo aí da pele do tecido subcutâneo. E das linhas As, a gente tinha um artefato que era, e da linha da pleura, a gente tinha os artefatos que eram as linhas As, que eram aquelas linhas horizontais. Nesse padrão C, vocês conseguem ver que a gente já tem uma distorção da arquitetura mais importante, né? Mesmo da região da pleura, a gente vê que a gente tem algumas irregularidades. E quando a gente vai olhar o parênquima pulmonar, a gente vê uma estrutura bem heterogênea, que a gente tem alguns pontos hiperecóicos, no meio de uma região mais hipoecóica. O que será que é isso, né? O que isso representa? É essa imagem que eu coloco aí para vocês aqui do lado agora. Vocês conseguem ver que passando pelo pulmão, vocês conseguem ver que a gente consegue, parece até visualizar alguma estrutura, né? Visualizar uma estrutura que às vezes parece um pouco um parênquima hepático, parece um pouco um parênquima esplênico, né? Quando você faz a avaliação desses órgãos, a gente consegue ver mesmo alguma coisa do pulmão, né? E se vocês forem lembrar do começo da nossa aula, a gente falou que o pulmão normal ele é cheio de ar e normalmente a gente não consegue visualizar ele, né? Nesse caso, então, a gente já consegue visualizar essa região aí bem heterogênea com alguns pontos aí hiperecóicos. E afinal, o que é isso, né? É uma imagem feia, alguns falam que parece aí um fígado, parece um baço. Afinal, o que isso representa? Esse é o nosso padrão C, ok? O padrão C, algumas pessoas falam em hepatização, falam sobre esse termo como hepatização pulmonar, como sendo uma consolidação pulmonar, como sendo um infiltrado alveolar. Mas afinal, o que esse padrão ele representa? Esse padrão é mais associado com preenchimento e colabamento alveolar, tá bom? Como a gente comentou no começo, o pulmão normal não é para a gente conseguir visualizar o parênquima. Quando a gente consegue visualizar um parênquima pulmonar, provavelmente tem alguma coisa dentro do alvéolo que está fechando esse alvéolo e fazendo ele ficar visível para você. E aí você consegue visualizar ele de uma maneira como se fosse um parênquima, às vezes de um outro órgão sólido, tá bom? Então esse padrão C ele fala mais por aí de um preenchimento e de um colabamento alveolar. E quando a gente vai descrever essa imagem, muitas pessoas falam que as imagens brancas que tem aí dentro da imagem, esses pontos brancos, é o que a gente chama de broncograma, que eles representariam aí o aprisionamento aéreo e a presença de secreção aí a nível de alvéolos e bronquíolos. E esse broncograma você pode classificar ele como sendo estático ou dinâmico. Um broncograma estático é aquele broncograma que ele não vai se mover com relação ao pulmão. Então você olha para esse broncograma, ele está sempre às vezes parado, às vezes você pode ter a impressão que ele se move, mas ele só se move de acordo com o movimento respiratório do paciente. Foi o vídeo que eu mostrei para vocês aí, quando a gente começou a falar sobre o padrão C. Vocês viram que às vezes o paciente ele respirava, às vezes você tinha a impressão que aqueles pontos, que os broncogramas, eles se movimentavam, mas era um movimento sempre em relação ao movimento respiratório do paciente. Ao passo que um broncograma dinâmico é um broncograma onde essas regiões hiperecóicas, os broncogramas, eles têm um movimento que é independente em relação ao movimento respiratório. Ele se move em relação ao pulmão. Então o pulmão ele faz o movimento respiratório dele, só que quando a gente vai avaliar esse broncograma, ele tem um movimento que é dentro do parênquima pulmonar, ok? Quando a gente fala de broncograma dinâmico, a gente está falando aí de um achado que ele é mais aí presente, mais específico aí para acometimentos, por exemplo, uma pneumonia bacteriana, mas no geral, quando você vê esse padrão C, você vai sim já pensar que pode ser algum acometimento principalmente infeccioso, tá? Fala mais se for mesmo de uma consolidação, pode ser às vezes uma pneumonia viral no padrão tardio ou pode ser um quadro de uma pneumonia bacteriana aí no começo. O exemplo que eu coloquei para vocês é um exemplo de um paciente com Covid-19 já numa fase mais avançada da doença, ok? Agora vamos falar um pouco sobre outros achados aí de ultrassom pulmonar, sobre outras coisas que a gente avalia quando a gente está fazendo ultrassom pulmonar. Primeira coisa que a gente vai discutir aqui agora vai ser derrame pleural. Essa imagem você consegue obter olhando na região da transição tóraco-abdominal, tá? Seja ela à direita ou seja ela à esquerda. Geralmente, derrame pleural a gente vai procurar ou na região mais posterior em bases
ou na região aqui de lobo médio, em torno aí do 5º, 6º espaço intercostal, para poder procurar a transição aí da região torácica com o abdômen aí próxima do fígado, se for a direita, ou próxima do baço, se for a esquerda, ok? Essa é a região onde a gente vai procurar o derrame pleural, e quando o paciente tem um derrame, você pode ver uma imagem parecida com essa que eu coloquei para vocês. Claro que vai mudar de acordo com o tamanho do derrame, mas quando vocês vão visualizar essa região, vocês conseguem ver que a gente tem um movimento do diafragma, e acima do diafragma vocês conseguem ver uma região aí praticamente anecoica, nesse vídeo que eu coloquei para vocês, né? E ao lado dessa região anecoica, vocês conseguem ver que a gente tem até uns achados de uns broncogramas, né? Aquelas regiões, aqueles pontos mais hiperecogênicos, que nada mais são do que o parênquima do pulmão com alguma telectasia, os alvéolos aí colabados. Lembra que eu falei para vocês do padrão C? Para a gente poder ver o pulmão, tem que ter alguma coisa que vai fechar esse pulmão, que vai colabar ele, fazer ele ficar visível ao ultrassom, vai tirar o ar que tem dentro do pulmão. E quando a gente tem um derrame pleural, o líquido ele acaba fazendo isso. Ele vai gerar uma telectasia daquele parênquima, e a gente pode conseguir visualizar algumas estruturas aí parecidas com broncogramas, a gente pode definir mesmo aí o que é o parênquima pulmonar, a gente pode começar a ver esse parênquima pulmonar, ok? E aí, uma das grandes dúvidas que às vezes as pessoas ficam quando elas estão avaliando um derrame pleural é que, às vezes, a pessoa fica com um pouco de dificuldade de identificar o líquido, fica com dificuldade de identificar quais são as estruturas que elas estão avaliando na presença de um derrame pleural. E a minha ideia agora é mostrar isso para vocês, ok? Então, vocês conseguem ver aqui na nossa imagem, aqui na nossa ilustração, que a gente tem a linha do diafragma, tá? Que vai aparecer para vocês como sendo uma linha hiperecogênica, que vai separar aí a cavidade abdominal da cavidade torácica, ok? Abaixo do diafragma, no caso aí de vocês, mais à direita da sua tela, a gente tem a presença do fígado, ok? Que vai estar aí pode ser ou o fígado ou o baço, vai depender de qual dos lados você está avaliando, mas você vai conseguir avaliar uma presença de órgão intraparenquimatoso, que no caso da nossa imagem é a presença do fígado, ok? Ao lado, na região superior aí do diafragma, você consegue avaliar a presença aí de um conteúdo anecoico ou hipoecoico. Isso pode variar um pouco de acordo com o conteúdo que tiver no seu líquido, de acordo com o conteúdo que tiver no seu derrame pleural. E isso vai representar o derrame, ok? E ao lado do derrame, vocês conseguem ver que a gente consegue delimitar uma região consolidada do pulmão, que aí fica parecido com aí algum órgão parenquimatoso, que vai ser o pulmão com a telectasia, tá? Quando a gente está avaliando essa imagem com movimento, o pulmão com a telectasia, ele apresenta até algum grau de movimento quando ele está imerso aí no derrame pleural, que algumas pessoas chamam de sinal da água-viva, ok? Porque o pulmão ele fica se movimentando parecido às vezes com uma água-viva. Eu particularmente nunca vi uma água-viva, mas foi descrito dessa maneira. Outros sinais que a gente tem sobre a presença de um derrame pleural, está descrito aí para vocês na imagem, é quando você consegue visualizar sombras de corpos vertebrais abaixo aí da região pulmonar, tá bom? Aí na região torácica. E por que isso é um sinal de derrame pleural? Como eu expliquei para vocês, o ar ele é um ambiente que vai conduzir aí pouco som, né? A hora que o som bate no ar, a hora que ele encontra o ar, ele vai se dissipar, não vai ser propagado também, então não é esperado que você consiga ver estruturas mais profundas quando você tem alguma interface com o ar, ok? Então, a gente geralmente não vai conseguir visualizar corpos vertebrais, ou pelo menos as sombras desses corpos vertebrais, né? Quando a gente tem um pulmão normal. Pelo simples fato de que o som produzido pelo ultrassom não vai conseguir chegar numa região tão profunda para você poder conseguir visualizar essas estruturas e delimitar onde que estão os corpos vertebrais, onde que estão as sombras acústicas produzidas por esses corpos vertebrais. Nessa imagem, a gente consegue visualizar, né, essas sombras acústicas produzidas pelos corpos vertebrais. Por quê? Porque a nossa região onde estaria preenchida por ar está preenchida por líquido. E o líquido, como ele vai aí propagar melhor o som, você consegue visualizar aí o corpo vertebral, então acaba sendo um sinal aí indireto para a gente da presença de um derrame pleural, ok? Por fim, a última coisa que eu trouxe aí de avaliação de ultrassom pulmonar para vocês e a pleura? Como que a gente pode avaliar a pleura? Se você já estudou um pouco sobre ultrassom pulmonar, já viu alguma coisa, já discutiu com alguém, às vezes você já deve ter ouvido falar sobre você pesquisar pneumotórax, avaliando a pleura, sobre avaliar se a pleura tem um aspecto regular, irregular. Como que a gente pode fazer, então, a avaliação da pleura no ultrassom? A pleura normal no ultrassom, ela é basicamente esse vídeo que eu coloquei para vocês e que a gente vai mostrar agora aí na imagem para vocês, né? A gente já descreveu aqui durante a aula que a pleura vai ser realmente essa linha hiperecogênica que a gente tem abaixo aí da pele do tecido solar subcutâneo, que entre as regiões da pleura a gente vai ter aí
a nossa costela produzindo a sombra acústica posterior da costela, ok? E o parênquima pulmonar tem aí colocado para vocês aí também na imagem a linha A. Basicamente, essa imagem é uma imagem que traz de volta aí o pulmão normal, que a gente já discutiu no começo da nossa aula, e a ideia é que a gente falar um pouco mais aí sobre a estrutura da pleura. A pleura, se vocês forem observar nessa imagem que eu coloquei para vocês, ela é uma estrutura aí linear, hiperecogênica, e quando você avalia essa pleura, você vê que ela não tem nenhuma irregularidade nela. Vocês conseguiram ver pelo vídeo que a pleura ela tinha uma movimentação de acordo com o movimento respiratório que o paciente fazia. Essa movimentação da pleura é uma coisa que do inglês chama lung sliding, e se vocês forem ler alguns trabalhos sobre isso, a gente pode usar a presença ou ausência do deslizamento pleural para poder avaliar aí doenças diferentes. Elas falam a favor de diagnósticos patológicos diferentes para a gente, ok? Então faz parte da sua avaliação do ultrassom pulmonar, você vê, além daqueles achados de parênquima pulmonar que a gente comentou, padrão C, padrão B, além de você ver se tem derrame pleural ou não, faz parte você também fazer uma avaliação da pleura. Ah, ela é uma pleura regular, ela é uma pleura que ela tem alguma irregularidade, ela é uma pleura que tem um deslizamento pleural preservado, ou o paciente está respirando e eu não estou vendo esse movimento da pleura, né? E por que é importante? Por que acontece esse movimento da pleura? Basicamente, você lembra aí da sua aula de anatomia, a pleura ela tem duas partes, né? Digamos assim. Tem a parte da pleura visceral e a pleura parietal. E quando a gente faz nosso movimento respiratório, acontece um movimento entre essas duas pleuras, que é o que permite que seu pulmão enche de ar, que é uma coisa que permite ao movimento pulmonar normal, no nosso movimento respiratório fisiológico, ok? Se você tem alguma coisa aí afetando o movimento entre as duas pleuras, pode falar a favor de diagnósticos diferenciais diferentes, como a gente vai colocar aí para vocês, tá bom? Então a pleura normal, ela é linear, ela é regular e ela não tem deformidades, ela corre sempre sem se deformar. E a gente tem que também avaliar o deslizamento entre as pleuras, que é um achado normal aí de ultrassom pulmonar, tá bom? Aqui a gente colocou a imagem onde vocês têm aí, à esquerda da tela, a presença de uma pleura com deslizamento preservado, e ao lado dela vocês conseguem ver uma região onde você não tem deslizamento entre as pleuras, ok? Então vocês conseguem ver bem uma região de transição, onde a gente tem um deslizamento pleural, e uma região onde a gente não tem deslizamento pleural, ok? E quando a gente tem um deslizamento abolido entre as pleuras, como que a gente pode fazer a avaliação e a interpretação desse achado? Basicamente se você tem um deslizamento pleural abolido, você vai ter que ver qual que é o padrão de parênquima pulmonar que você tem. Ah, esse paciente ele tem um padrão A, ele tem um padrão B, qual que é o padrão pulmonar que eu estou encontrando para esse paciente? Se esse paciente tiver um padrão A, a primeira coisa que às vezes você tem que se perguntar, que você tem que procurar, é se você tem o lung point. O que é o lung point, ou ponto pulmonar, se a gente for traduzir, né? É basicamente aquela região onde eu mostrei para vocês no último vídeo. Então, é uma região onde a gente tem, onde você consegue ver na mesma imagem, uma região de pulmão deslizando normal e uma região de pulmão onde não tem deslizamento pleural, ok? Esse lung point, quando a gente consegue encontrar essa região, é um achado que ele é muito sugestivo de pneumotórax. Antigamente, era dito que esse achado era até patognomônico para pneumotórax. Hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim. Tem algumas outras coisas que podem até falsear um pouco esse lung point, que podem falar a favor de outros diagnósticos diferenciais. Mas é um achado que, no contexto adequado, ele é muito sugestivo para pneumotórax. Basicamente, o lung point, explicando para vocês, como se você tivesse encontrado a região do pneumotórax, onde a pleura está terminando de se separar, né? Onde o ar está terminando aí de separar a pleura, você encontrou o ponto onde a gente tem pleura separada e pleura que ainda está junto, que ainda tem uma conexão aí da pleura parietal da visceral. Então você encontrou aquele ponto até onde o pneumotórax se estendeu e causou uma separação entre as pleuras, ok? E por que o pneumotórax fica com o padrão de linha A? Fica fácil de entender porque o pneumotórax nada mais é do que a presença de ar entre as pleuras. Se a gente tem a presença de ar entre as pleuras, você vai ver a presença de linha A, por quê? A hora que o seu som bater lá, abaixo dele vai estar o pneumotórax, que é ar, e ele não vai conseguir reverberar bem os achados que você tiver em parênquima. Então, basicamente, ele vai só reverberar a linha aí da pleura parietal e você vai ver um achado de linha A, que vai ser a reverberação da pleura aí dentro do pneumotórax, tá bom? Agora, se você tem um deslizamento abolido entre as pleuras, você viu, tinha a presença de linha A, só que você não identificou o lung point, pode ser que o paciente tenha algum pneumotórax muito grande, você não encontrou aquela região de transição? Pode ser. Às vezes a sua clínica pode falar a favor disso, você pode ter outro exame de imagem mais rápido para poder fazer na hora. Mas, nesse ponto, você não vai conseguir, às vezes, fechar nenhum diagnóstico usando o seu ultrassom, você vai precisar de usar algum outro método de imagem.
vai ter que pedir ou um raio-x, ou uma tomografia, que a gente sabe que é bem melhor para fazer uma avaliação de parênquima pulmonar. Então, nesse ponto, você vai precisar pedir algum outro exame de imagem para poder ver o que aquele lung point, o que aquele deslizamento pleural abolido representa para você, ok? Agora, se você avaliou a pleura, você tem um deslizamento abolido entre as pleuras e você tem uma achado de uma linha B, ou seja, você tem pleuras que não deslizam e você encontrou uma linha B no seu parênquima pulmonar, isso fala aí a favor mais de uma pneumonia, de uma doença intersticial, tá bom? Pensa que alguns processos infecciosos, algumas doenças intersticiais pulmonares, elas podem afetar até aquela região subpleural, né? Até aquela região um pouco mais aí da periferia pulmonar, e elas podem até cometer um pouco da pleura e atrapalhar aquele movimento fisiológico que a gente explicou para vocês, né? Que a gente comentou que é o movimento da pleura parietal e da pleura visceral. Algumas doenças que têm esse acometimento periférico, elas podem sim, então, interferir com o deslizamento pleural e elas vão dar a presença de linhas B. Você também pode conseguir ver um padrão aí de filtrado intersticial pulmonar, tá bom? Então, se você vê um deslizamento abolido e presença de linhas B, pense nesses diagnósticos diferenciais aí de ou alguma doença infecciosa, ou alguma doença do parênquima pulmonar, tá bom? E aí, vale a pena, às vezes, você complementar a sua investigação usando também outro método de imagem, tá bom? Foi isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa aula de ultrassom pulmonar. Deu pra gente passar aí sobre os principais aí padrões de imagem, padrão A, que é o padrão normal, padrão B e padrão C, que são os principais padrões de acometimento pulmonar que a gente encontra. Falar um pouco sobre derrame pleural e sobre como você pode avaliar uma pleura. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ultrassom é muito prática, igual a gente já deve ter falado aí várias vezes para vocês durante o curso. Então é muito você saber como fazer ultrassom, saber reconhecer os seus padrões de imagem, saber como você pode obter uma melhor imagem para poder ajudar bastante você no seu diagnóstico diferencial, ajudar você bastante na sua prática diária. Na parte prática que a gente gravou para vocês, a gente tem mostrando como que você pode fazer um ultrassom pulmonar, discutindo de novo aquela questão do probe, como você pode posicionar o seu paciente, como colocar o probe no seu paciente. Recomendo que vocês assistam lá para poder saber como fazer o seu ultrassom do pulmão e como avaliar cada um desses padrões de imagem que a gente colocou para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado por estar presente até aqui agora conosco. Espero que você tenha gostado e eu te vejo amanhã para mais um dia da Semana POCUS do Grupo Medcoff. Lembrando, as inscrições estão abertas para a lista de espera e da pré-venda. E qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem aqui para mim, para o suporte, entre em contato, nós queremos ajudar. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.